Bom dia, glória a Deus, manhã de quinta-feira, queridos, e nós estamos aqui para mais um devocional. Nós estamos na nossa série Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. O episódio de hoje ele está extraordinário. O tema é o Deus que transforma derrotas em testemunho. Se você quer saber um pouquinho mais desse assunto, fique comigo aí nos próximos minutos. Deus tem uma palavra ao seu coração e eu tenho certeza que você sairá aqui desse vídeo totalmente edificado no nome de Jesus. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aqui, ative o sininho das notificações e fique por dentro de todas as novidades. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor com você, que está em Romanos, capítulo 8, o verso de número 28, que diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, Ebenezer, lá em 1 Samuel, vai nos ensinar que Israel havia sido derrotado. Deus não apagou a história do povo, mas ele a redimiu. Toda dor vivida que nós possamos ter vivido durante todo esse ano, Deus ele não apagou da nossa história, da nossa trajetória, mas ele pode ser, toda essa dor pode ser transformada em um testemunho que glorifica o nome do Senhor. Deus usa como matéria-prima todo o sofrimento que nós podemos ter passado em algum momento na nossa história, toda a aparente derrota que nós podemos de alguma forma ter sofrido. Deus usa isso como matéria-prima para transformar em algo que de alguma forma vai nos trazer um benefício, vai nos amadurecer em alguma área, vai nos desenvolver em alguma situação. Então, por isso que Romanos 8, 28 vai dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O texto de Romanos 8, 28 que nós lemos agora é uma das declarações que, para mim, é uma das mais profundas sobre a soberania, mas também sobre o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Quando o apóstolo Paulo afirma que todas as coisas cooperam, no grego, esse cooperam que ele utiliza, o termo grego é sinergeu, que vem da nossa palavra que nós temos, sinergia, que significa o quê? Que tudo trabalha em conjunto. Tudo trabalha favorecendo de alguma forma para um propósito maior. Ou seja, não significa que todas as coisas são boas, mas todas as coisas, por mais que são aos nossos olhos ruins, elas estão cooperando de alguma forma para nos levar a algo que é da vontade de Deus, que vai levar-nos para um propósito maior. E assim então como Israel, que antes de levantar a pedra Ebenezer, aonde ali eles falam até aqui nos ajudou o Senhor, eles passam por fracasso, perdas e vergonhas. Nós vamos ver isso lá em 1 Samuel, no capítulo 4. E muitas vezes, queridos, no nosso ano, quando nós olhamos assim para tudo aquilo que nós passamos, por cada mês que nós passamos para chegar até aqui no final desse ano, também pode ter sido marcados por batalhas difíceis, por momentos difíceis, por situações adversas, mas a mensagem aqui é muito clara. Deus ele não desperdiça a nossa dor, o nosso sofrimento, ele não desperdiça as nossas batalhas mais difíceis, as nossas derrotas. Ele utiliza tudo isso, ele transforma essa derrota em testemunho, ele transforma essa dor em algo que vai de alguma forma nos fortalecer. Então, a primeira coisa que nós podemos tirar e extrair de tudo isso é: Deus transforma derrotas em maturidade espiritual. Antes de Ebenezer, Israel ele tentou vencer os filisteus, mas com estratégias humanas. Falhou, queridos. Perderam a batalha, perderam a Arca da Aliança, foram destruídos, simplesmente, queridos, por estarem afastados do direcionamento da palavra de Deus, tentando vencer com a força do próprio braço, com a própria inteligência. A palavra do Senhor vai dizer: não se apoie na sua própria
sabedoria, nós temos que buscar sabedoria do alto, nós temos que buscar cada dia mais discernimento, direcionamento de Deus. Você pode olhar e analisar, queridos, que os momentos em que mais você se frustrou, o momento das suas maiores derrotas, das suas maiores perdas, foi tentando fazer as coisas do seu próprio jeito, foi tentando fazer as coisas da sua própria maneira, seguindo a sua própria intuição, seguindo a sua própria sabedoria. Todas as vezes que nós passamos por alguma coisa, que de alguma forma nós tivemos alguma perda, foi por não seguir o direcionamento e a vontade de Deus. Da mesma forma, queridos, então Deus ele usa esses momentos difíceis para nos realinhar. Eles perderam a batalha, perderam a arca e perderam a direção. Mas a derrota fez algo na vida deles, fez eles despertarem para entender que eles estavam desalinhados com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Queridos, que nós possamos fazer essa análise na nossa vida, entender que as coisas, quando deram errado, quando as coisas só não foram mais para frente, foi no momento que nós estivemos mais afastados da presença do Senhor. Então, o Senhor ele usa essas derrotas que nós passamos. O Senhor usa esses momentos difíceis, essas perdas que nós enfrentamos, para que nós possamos nos despertar, assim como o povo de Israel fez. Que percebermos que não é pela nossa força, não é pela nossa sabedoria, não é pelas nossas convicções e muito menos pelas nossas intuições, mas é pelo poder de Deus, é pelo direcionamento dele, que nós possamos utilizar isso, assim como Israel utilizou, para entender, não, eu não posso andar sozinho, eu tenho que estar direcionado por Deus. Isso se chama, queridos, amadurecimento. É para esse lugar que cada dia mais o Senhor quer nos levar. Tiago, capítulo de número 1, verso de número 2 ao 4, vai dizer assim: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e completos, sem que nada vos falte. Salmo 119, verso 71, o salmista vai dizer assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os seus decretos. Tem umas versões que diz assim: foi bom eu ter sido castigado, para que aprendesse a andar nos seus decretos. Olha o que o salmista está dizendo. Então foi bom eu ter passado por isso. Foi bom eu ter passado pelas aflições, foi bom essa derrota ter acontecido, foi bom esse problema ter aparecido, para que eu pudesse, para que eu aprendesse, né, com toda essa situação, aprendesse os teus decretos, a andar nos seus caminhos. Então, guarde no seu coração, toda derrota, ela expõe uma lição para cada um de nós. Ela nos ensina algo, ela está cooperando para algo. O texto no início que nós lemos que todas as coisas cooperam. Não significa que todas as coisas são boas, mas por mais ruins que elas possam ser, por mais, sabe, prejudicial aos nossos olhos ela possa ser para cada um de nós. Elas estão nessa sinergia, né, que é o significado de coopero, né? O termo em grego que eu li, qual que foi? Sinergeu, que significa, né, essa sinergia, esse trabalho em conjunto para nos levar em um bem maior. Então, toda essa derrota ela vai expor uma lição, ela vai cooperar para o bem, de alguma forma, glorificando o nome do Senhor e nos mostrando o verdadeiro caminho. Então, Deus não te reprovou nas derrotas que você possa ter passado nesse ano, mas Ele te aprimorou. Ele te amadureceu para que você possa, de alguma forma, queridos, no próximo ciclo que nós estamos entrando, no próximo ano, entender que não é pela nossa inteligência, não é pela nossa força, e muito menos afastado da direção e da sabedoria de Deus. Que nós possamos nos apegar a Ele, fazer a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Segundo ponto, queridos, Deus transforma perdas em reencontros com a sua presença. Deus transforma essas perdas em reencontro com a sua presença. Eu lembro muito da história do filho pródigo, que foi com a ilusão e se afastou e foi com a sua própria convicção, mas as coisas que aconteceu com o filho que estava afastado serviu para que de alguma forma criasse nele o desejo
de voltar para perto do Pai, de voltar para a presença do Pai. Muitas situações que acontecem ao nosso redor, muitas perdas, muitas derrotas, muitas aflições que nós estamos passando, é para nos despertar que nós estamos longe, que nós estamos distante, e nós precisamos voltar em algumas coisas, em algumas áreas, nós precisamos voltar para perto da presença de Deus. 1 Samuel, capítulo 7, né? Antes de levantar uma pedra e dizer Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, Israel ele passa por arrependimento, eles passam por restauração, e eles voltam para o Senhor. Eles se voltam para Deus. Depois de todas as derrotas que eles passaram, depois de todas, frustração que eles viveram, eles se arrependem. Eles passam por uma restauração e eles se voltam ao Senhor. A derrota reacendeu a necessidade da presença de Deus. Aonde você enxerga a derrota, queridos, você precisa começar a enxergar falta da presença de Deus. Muitas derrotas só aconteceram porque Deus não estava presente na sua vida, no seu plano, no seu sonho, no seu projeto. Então, mas uma das coisas que nós devemos entender é que a derrota ela não é o fim, mas são convites para voltar para esse lugar, ao lugar onde a força verdadeira sempre esteve, o lugar onde a verdadeira sabedoria sempre esteve ali, à nossa disposição. Jeremias 29, verso de número 13, vai dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Todas as vezes que nós buscarmos ao Senhor, Ele estará disponível para cada um de nós. Joel 2, verso de número 12 diz: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Queridos, a perda pode em algum momento ter nos prejudicado, ter nos quebrado, mas ela também tem o poder de nos aproximar cada vez mais de Deus. E é isso que o Senhor quer para cada um de nós. Ele permite algumas situações para que você possa ser despertado a voltar à sua presença. Terceiro e último ponto, queridos, Deus transforma histórias quebradas em testemunhos que glorificam o seu nome. Deus transforma histórias totalmente quebradas, destruídas, em testemunhos que glorificam o seu nome. Depois da derrota que o povo de Israel teve no capítulo 4, Deus conduz, Israel a uma vitória. Nós vemos ali no capítulo número 7. E é aí então que Samuel levanta uma pedra e diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Queridos, a derrota, as perdas, tudo aquilo está de alguma forma nos arrastando para um lugar que um dia nós iremos olhar para trás. Se nós aprendermos com tudo isso, se nós de alguma forma formos movidos para o lugar da presença, utilizando tudo isso como forma, de alguma forma, para nos levar, para de alguma forma criar em nós o desejo de aproximar mais de Deus. Todas as vezes que nós permitimos que essas perdas, essas derrotas, nos leve para mais próximo de Deus, Deus utiliza de toda essa história de perdas, de derrotas, de alguma forma aflições, para transformar tudo isso em um testemunho que glorifica o nome dele. Eu tenho também um outro vídeo aqui nesse canal que diz assim: essa derrota vai se tornar em testemunho. Isso é uma verdade muito grande, querido. Porque quando nós olhamos para a história de muitas pessoas que de alguma forma ou em alguma área venceram, chegaram em um nível, em um patamar assim desejável pelas outras pessoas, ou de alguma forma uma história de superação, uma história de conquista, uma história de vitórias, nós podemos olhar para a trajetória. Nós podemos olhar para os acontecimentos que antecederam essa grande vitória e nós podemos ver as grandes lutas, as grandes derrotas, perdas que essas pessoas precisaram passar para chegar em um nível no qual foi a vontade do Senhor para a vida dele.
Salmos 40, verso de número 2 diz: tirou-me de um poço de perdição, de um lamaçal de lodo, colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Antes de colocar os pés na rocha, o salmista estava dizendo que onde ele estava? No poço de perdição, em um lamaçal de lodo. Muitas vezes é naqueles momentos de aflição, quando nós recorremos ao Senhor. O salmista vai dizer, tirou-me do poço, tirou-me do lamaçal e colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Gênesis capítulo 50, verso de número 20 diz, José está dizendo, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, que se conserve muita gente com vida. Tudo aquilo que José passou, queridos. No final da sua história, a conta fechou. Tudo fez sentido. E muitas vezes nós até afirmamos que foi necessário passar por aquilo que ele passou, para que ele pudesse chegar no lugar onde ele chegou. Você vai olhar para a sua história, queridos, e depois, quando tudo começar, de alguma forma, a fluir plenamente debaixo da vontade de Deus, você vai olhar para trás, para suas perdas, para suas derrotas, para suas aflições, e não só vai, de alguma forma, entender tudo o que aconteceu, mas também entender que foi necessário. Foi necessário aquilo acontecer para que você, de alguma forma, fosse amadurecido ou chegasse em um lugar, em um nível maior de relacionamento com Deus, de conquistas, de bênçãos na presença de Deus. Você vai olhar para aquilo que antes você questionava. E muitas vezes pode até ter passado por um momento de murmuração com Deus. Mas quando essa grande vitória, esse grande momento chegar na sua vida, de um grande testemunho, você vai olhar para esses momentos difíceis e dizer assim, foi necessário. Foi isso que o salmista diz, eu não lembro qual salmo aqui que eu li, que acho que foi no primeiro ponto. O salmista, né, Salmo 119, verso 71, diz, foi-me bom ter passado pela aflição. Você vai dizer isso, queridos, foi até necessário, foi bom ter passado por isso. E ele continua dizendo, para que aprendeste os seus decretos. Para finalizar, queridos, Deus pega aquilo que doeu e transforma naquilo que te edifica. Deus pega aquilo que te trouxe lágrimas e torna aquilo que vai te trazer risos de alegria. A palavra do Senhor diz que aquele que semeia com lágrimas, com júbilo ceifarão, com júbilo colherão. A palavra do Senhor vai dizer assim que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Para finalizarmos, queridos, a mensagem de hoje ela é clara aos nossos corações. O Deus de Ebenezer não apenas sustenta, mas ele também nos redime. O desafio nosso para hoje é: olhe para aquilo que você chamou de derrota esse ano e pergunte: o que Deus está querendo transformar em mim? O que Deus está querendo me ensinar aqui, nesse ponto, nesse momento, nessa situação? E o apelo para cada um de nós hoje é, queridos, apresente sua batalha diante do Senhor e declare: meu Deus, ele transforma derrotas em testemunhos que glorificam o seu nome. Eu quero orar por você nesse momento e declarar no nome de Jesus, queridos, que nós cresceremos e amadureceremos. Não vai. Nós iremos ser amadurecidos. Oh, Jesus. Por tudo aquilo que nós estamos passando e enfrentando, queridos. O Senhor, ele vai usar todas essas situações para, de alguma forma, cooperar para o bem, para nos levar no lugar de remissão, no lugar de relacionamento, no lugar de perdão, um lugar de amadurecimento sobre as nossas vidas. Eu quero orar por você e declarar no nome de Jesus que essa derrota não é o fim, esse momento difícil não veio para te derrubar,
mas o Senhor está querendo te ensinar algo que eu tenho a certeza que vai te tornar uma pessoa ainda mais fiel, ainda mais fortalecida, ainda mais convicta e cheio de fé e cheio de bons testemunhos para contar. Você acredita nisso? Amém? Nesse momento, feche os seus olhos. Pai, nós rendemos graça a Ti, Te glorificamos, Te exaltamos, Pai, pela Tua infinita graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Nós podemos dizer Ebenezer, porque em tudo que nós olhamos, nós vemos a mão e o favor do Senhor sobre as nossas vidas. E assim como nós aprendemos hoje, até nas derrotas, até nas aflições, até nos momentos difíceis, que nós possamos entender que o Senhor está a cada momento nos ensinando e nos levando a algum lugar. Que nós possamos aprender com tudo isso. Que os nossos olhos, o nosso discernimento espiritual possa estar atento a tudo aquilo que o Senhor quer fazer sobre as nossas vidas. E que nós possamos crer e compreender essa palavra, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que foram chamados segundo o teu propósito. Pai, nos ensina a enxergar a todos esses momentos como momentos de ensino e aprendizagem e sermos sensíveis àquilo que o Senhor quer falar e àquilo que o Senhor quer nos ensinar. E a cada dia mais nós não venhamos tentar enfrentar com a nossa própria força, com a nossa própria intuição ou convicção, mas que nós possamos recorrer sempre ao Senhor em tudo aquilo que nós vamos fazer, em tudo aquilo que nós fomos executar. Que o Senhor esteja diante de cada um de nós. Eu oro por cada vida que está aqui nesse momento, declarando a tua bênção sobre a vida, sobre a casa, sobre a família de cada um, declarando uma quinta-feira abençoada. Nós consagramos a ti o nosso dia. Te pedimos que no nome de Jesus o Senhor esteja nos guardando, nos protegendo e nos livrando. A cada um que nesse momento está saindo para as suas atividades, os seus compromissos, que a tua graça esteja acompanhando a vida de cada um, que a tua bênção, a tua proteção e a tua presença esteja sobre a vida de cada um, aqueles que vão pegar a estrada, aqueles que estarão nas rodovias, guarde, livre de todo acidente, incidente, que no nome de Jesus eles possam ir e voltar, guardados e amparados por ti. Nós oramos e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Ó, o Heitor entrou aí. Deus te abençoe, meu filho. Queridos, amanhã, sexta-feira, é o encerramento da nossa série. E lembrando que essa é a última série do ano 2025, a série Ebenezer. Nós iremos retornar somente em 2026. Então, esteja amanhã ao vivo aqui comigo no Instagram ou me acompanhando pelo canal no YouTube, que eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra ao seu coração. Se essa palavra te edificou, compartilhe com as outras pessoas, encaminhe para os seus amigos, marque ele aqui nos comentários. Eu tenho certeza que essa palavra também vai tocar e alcançar muitas vidas. Que Deus abençoe seu dia. Tchau, tchau.